Boa noite, Alta! Esse é o Alta Voltagem. Vamos fazer o seguinte, vocês estão meio... Vocês vão me provar que vocês estão alegres, que aqui é o lugar que todo sábado vocês têm que estar. Vocês vão pegar o celular de vocês agora e vão fazer um momento selfie com a pessoa mais bonita que tiver do seu lado, com uma pessoa muito especial que veio aqui. Então pega o celular e vem tirar uma foto com uma pessoa especial. Stuck in a dream, can we take just a moment? Can we take just a moment with you right next to me? So can we take just a moment? Can we live in the moment right now? You're all that I need. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. Agora vocês me provaram que vocês são as pessoas mais alegres, que vocês estão felizes de estar aqui hoje, amém? Amém? Vocês estão meio devagar hoje, é bom vocês acordarem. Vamos abrir a Bíblia em Esther, capítulo 4. Eu amo o livro de Esther. É um livro que eu medito dia e noite sobre ele. Eu acho que ele fala muito ao meu coração. E eu acredito que ele vai falar muito ao coração de vocês hoje. Então, todo mundo já abriu no livro de Esther, capítulo 4? Amém? Nossa, mas vocês estão muito devagar hoje. Amém? Amém! Obrigada. Então, vamos lá. A gente vai ler o capítulo todo, 4. Assim que Mardoqueu soube tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu de cinza e saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida, dirigiu-se até a porta do palácio real. Todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, por meio de seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus. Com jejum, clamor e lamentação, muitos se deitaram em pano de saco e cinza. Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia Mardoqueu não quis aceitá-las. Então Esther convocou Hatá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhes ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Hatá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que lhe havia ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital, Suzã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo o que estava se passando e lhe pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em segundo, Hatá retornou e comunicou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Então ela orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda o seu cetro de ouro para que a pessoa, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que fostes nomeada rainha da Pérsia?
Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã e jejuai por mim, e não comais, não bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. E se perecer por isso, pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Fechem seus olhos. Pai, eu peço que nessa tarde o Senhor venha trazer, Deus, uma palavra ao coração dos teus filhos. Que o Senhor me use nessa tarde, Pai, e traga uma palavra rema, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre disciplina espiritual. Quem aqui malha? Nossa, ninguém malha aqui. Ó, tô vendo umas mãozinhas. Bibi malha. Cadê o Daniel? Ali, achei. Dandão, vem cá. Vem cá, Dandão. Ele é sempre o nosso exemplo. Dandão, você malha todo dia? Não. Não? Mas você tem uma disciplina de academia? Tipo assim, vou segunda, quarta e sexta. Tem? Sim. Ah, então tá bom. Pode sentar. Ah, Dandão, só mais uma pergunta. Vem cá. Por que você malha? Porque faz bem para a saúde? Também. Amém, amém. A nossa vida acadêmica, como a do Dandan, ele tem uma disciplina. Ele vai na segunda, na quarta e na sexta. Ele malha, sei lá, de manhã, de tarde, no horário que ele tem, mas ele tem uma disciplina. Ele malha nesses dias. Para que a gente malha? Para a gente ficar forte, porque faz bem para a saúde, não é? Se a gente não malha, o nosso corpo é uma máquina. Se a gente não malha, quando vai ficando velho, vai dando dor no osso, vai dando dor na coluna, não é? A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos que orar, nós temos que jejuar. Isso é disciplina de oração. Quem não jejua e quem não ora, está falando para Deus o seguinte: eu sou bom o suficiente. Quando eu precisar, eu oro. Eu posso ir para a minha batalha sem precisar orar, porque eu sou bom o suficiente. Se acontecer uma coisa ruim, eu vou lá e peço ajuda para Ele. Quem não ora não tem intimidade. Cristão de verdade é aquele que ora. Cristão de verdade é aquele que jejua. Cristão de verdade é aquele que tem disciplina. Quem não ora, quem não jejua não é um cristão. É crente. E crente até o diabo é, não é? Porque ele também acredita que Deus existe, certo? Tem gente que fala assim: Carol, mas eu não sei orar. Eu vou orar e eu entro no meu quarto e dá 5 minutos e parece que foi uma vida. Parece... Gente, eu já fui assim. Quando tinha relógio de oração na igreja, falava assim: qual é o horário que você quer orar? 15 minutos. Aí eu falava: tá, vou orar de meia-noite a meia-noite e 15. Aí eu entrava no meu quarto, fechava a porta, aí eu orava. Falei: nossa, eu acho que eu orei até o horário do outro que está no relógio. Eu orei até meia-noite e meia. Eu orava meia-noite e 5. Nossa, mas eu já falei tudo que eu tinha para falar. Já orei pelo missionário, já orei pela minha mãe, já orei por tudo que tinha para orar. Mas para a gente conseguir alcançar isso na nossa vida, ter uma disciplina, não adianta eu ir um dia e não ir no outro. Ah, eu oro hoje, mas eu não oro amanhã, não oro na terça. Eu sou crente, Carol. Eu venho na igreja sábado e domingo, eu sou crente. Você não é cristão. Crente é quem tem intimidade, relacionamento. Jesus quer de nós relacionamento. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas aquela ali, ela ora... Ela tem uma vida espiritual. O que será que ela tem? Qual que é o segredo dessa unção dela? A mesa do banquete está posta para todo mundo. A mesa do banquete está posta aqui para os filhos. Aí você vem para a igreja: eu sou crente, mas fica mexendo no celular. Ah, eu sou crente. No sábado eu vou na igreja, no domingo eu vou na igreja. Mas de segunda a sexta é só no Instagram, no Facebook. Carol, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Carol, eu não pude ler o livro do discipulado. Carol, eu não respondi o livro do discipulado. Mas por quê? Mas por que você não leu? Não é falta de tempo. Não, eu não estou falando para uma pessoa, eu estou falando para todo mundo. Porque às vezes a gente fala, a gente mesmo fala: eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Porque é falta de prioridade. A sua prioridade é estar no Facebook, é estar no Instagram, é estar no Netflix. Gente, as séries do Netflix estão em dia. Nossa, lançou, eu estou lá assistindo. E o capítulo da Bíblia que você tinha que ler? E o livro que você tinha que ler? Trouxe a resposta para o discipulado? Ai, não tive tempo. Aí lá no Instagram tá assim: só porque eu não tenho o que fazer, bora. Aí começa a responder. Aí você fica: tá. Pelo amor de Deus. Não é falta de tempo. Não é falta de tempo. É falta de prioridade. O que você prioriza na sua vida.
Quem não prioriza ter uma vida de jejum, ter uma vida de oração, não reclama quando vai para a batalha e está sempre perdendo. Quando eu me posiciono diante de Deus, Ele me posiciona diante das minhas batalhas. Quem quer ter sabedoria, quem quer ter discernimento, quem quer vencer as batalhas, ora, jejua. A rainha Esther, ela entendeu que ela precisava orar. A rainha Esther entendeu que ela precisava se posicionar diante daquela situação. E eu não estou falando que vai ser fácil. Tem dias que você chega no seu quarto, você está cansado, o dia foi difícil, você teve realmente muita coisa para fazer. Mas quando você tem uma amiga, você não quer contar para ela, meu dia foi assim, o que aconteceu? Você não quer ter um tempo com ela para conversar, para contar, e você não quer escutar um conselho dela? Deus, Ele quer a mesma coisa de nós, Ele quer relacionamento. A única coisa que Deus quer de nós é um relacionamento. Quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu tenho relacionamento, parece que a minha vida tá fluindo. É difícil fazer jejum, Carol. Eu não sei, eu não consigo ficar sem comer. A gente aprende a tirar uma refeição, a gente aprende a tirar um Netflix, a gente aprende a tirar o celular, a gente aprende. Eu não estou falando que você não pode mexer no Instagram, não estou falando isso, eu não sou extremista. Eu só estou falando no que você tem gastado o seu tempo, no que você tem dedicado o seu tempo. Estão me entendendo? Espera aí que eu pulei umas partezinhas. Fui mais rápido. Quando você tem intimidade, você tem discernimento, você tem sabedoria, você consegue construir aquilo que você tem almejado no seu coração. A rainha Esther, ela ficou com medo, ela ficou meio apavorada, porque ela falou, mais de 30 dias que o rei não me chama na presença dele. E se eu for, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Ela teve medo, mas ela lembrou, eu posso orar, eu posso jejuar. E ela ela convocou um jejum, ela convocou oração em cima dela. Olha o que fala no versículo 3. Isso era o povo, em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, que mandava exterminar, né? Os judeus com jejum, clamor e lamentação. Nós temos que clamar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar. Cristianismo é isso, gente, é relacionamento. É a busca diária, não é fácil, não é fácil. Dandan, quando você foi o primeiro dia na academia, doeu? Dói. Às vezes você vai chegar lá no seu quarto e você vai falar, Deus, aconteceu isso. Aí você vomita um tanto de coisa diante de Deus. Aí na hora que Deus vai te responder, você fala assim, amém. E vai dormir. É por isso que você não ouve, porque na hora de ouvir, amém, e vai dormir. Ou então é assim, Deus, hoje o dia foi muito bom. Não dá nem tempo de falar amém, você já dorme. Ei, a gente precisa acordar. Ei, a gente precisa despertar. Deus quer falar conosco. Carol, mas tá bom, eu tô lá orando, eu fico esperando e não acontece. Mas eu fiz isso uma vez não é o suficiente. Você ir um dia na academia, você vai ficar forte? Um dia na academia, você vai ficar forte? Não. Mas os seus músculos já começam a entender que está acontecendo alguma coisa. No segundo dia, ele está querendo mesmo. Terceiro, quarto, uma semana, um mês. Aí você olha no espelho, opa, o braço cresceu, estou ficando magrinha. Não é? A nossa vida de oração é a mesma coisa. No primeiro dia, foi difícil. No segundo, está melhorando. No terceiro, quarto, quinto, Deus, Ele começa a desentulhar os nossos ouvidos. Deus começa a tirar aquelas coisas do nosso coração e nós começamos a ouvir a voz dEle. E isso é intimidade. Você vai chegar para alguém que você não conhece e você vai contar tudo para ela? Você vai contar tudo para ela? Não. Porque não existe intimidade. Se não existe intimidade, você não pode chegar para alguém e contar os seus segredos. Quando a gente se aproxima de Jesus, quando a gente se relaciona com Ele, Ele começa a liberar sobre a gente. E nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Então é aos poucos. Ele não vai chegar e vai contar o plano perfeito dele todo para você. Olha, sua vida vai acontecer assim, Carol. Não. Porque Ele quer me encontrar todos os dias. Ele quer que eu entre no secreto. Ele quer que eu esteja ali com Ele. E Ele vai começar a contar. É assim, Carol. É assim. Mas, Carol, é tão difícil. É porque eu pequei e parece que Jesus se distanciou de mim. Ele permanece. Quando eu peco, eu que estou me distanciando. Ele permanece e eu que estou me distanciando. Não é Jesus que muda. Não é Jesus que se afasta. Somos nós que erramos e falamos, eu estou com vergonha de entrar na sala. Mateus 6,6. Natália, abre para mim, por favor. Nós precisamos criar o nosso ambiente.
Olha o que diz Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Nós precisamos criar um ambiente de intimidade. Nós podemos falar com o Senhor todas as horas. Eu posso estar andando para o carro e estar falando com Ele. Eu posso estar entrando na minha sala, na faculdade, eu posso estar falando com Ele. Eu posso estar na minha escola, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar falando com Ele. Mas aonde Ele vai manifestar, onde Ele vai se derramar para mim, é no secreto. Eu preciso criar um ambiente. Carol, mas é difícil. Põe uma música, eu falo no meu discipulado, quando vocês forem orar, ambienta aquele lugar, coloca uma música de adoração e deixa. E você vai começar a cantar a música e daqui a pouco você está lá caída no chão e você está orando. Eu falo que se alguém abrir a porta do meu quarto, enquanto eu estou orando, vão pensar que eu sou doida. Vão pensar que eu sou a Ana da Bíblia que está bêbada. Eu não estou bêbada, eu estou no Espírito. Porque você precisa criar intimidade, você precisa estar com Ele, você precisa dEle. Nós precisamos criar um ambiente. Não é difícil. Se você começar, não é difícil. Mas não basta fazer isso. Nossa, eu vou fazer isso hoje. Aí amanhã, amanhã, né, deixa. Próximo sábado eu tento. Não, é uma coisa constante. Para você crescer, você tem que começar e de pouquinho em pouquinho, mas todos os dias. Não adianta você ir na academia um dia. Não adianta você fazer a dieta um dia. Não adianta você fazer as coisas uma vez. Existe constância no que a gente faz. Nós precisamos ser constantes para que a gente possa crescer. Deus vai se revelar para nós quando nós estivermos no secreto, buscando e clamando e pedindo. Ele vai nos encontrar. Ele vai nos encontrar porque Ele ama a sua presença. Se alguém mentiu para você e falou, você pecou, é melhor você não ir na presença. Se você pecou, o melhor lugar para você estar é na presença. É você voltar atrás e falar, ei, eu errei. Eu não sou bom o suficiente quanto eu pensava. A partir de hoje, eu não vou fazer das minhas orações a minha última opção, mas vai ser a minha primeira opção. Quando você tiver... Esther podia muito bem falar assim, opa, peraí, é para ir no rei? Bora lá. Ela podia simplesmente fazer isso, mas ela teve temor, ela falou, opa, não é bem assim que as coisas funcionam. Se eu for direto, alguma coisa vai acontecer. Ela podia ficar assim, Mardoqueu, vamos pensar em alguma coisa? Vamos planejar alguma coisa? Não. A primeira coisa que ela falou, vamos fazer um jejum. Vamos jejuar, é disciplina espiritual. Ler a Bíblia, orar, jejuar é disciplina. Eu não estou falando que vai ser a coisa mais fácil da nossa vida, não. Mas quando a gente começa a buscar, vai se tornando prazeroso. Dandan, ir para a academia hoje é prazeroso? É prazeroso, porque você começa a entender, você começa a ver que as coisas estão mudando. Você vê que aquela porta que estava fechada, ela começa a se abrir. Você começa a ver Deus se movendo a seu favor. Então não é mais difícil. Começa a se tornar mais fácil. Esse horário é o horário que eu tenho que... Para encontrar Jesus, eu vou estar lá. Se você achar melhor orar de manhã, ore de manhã. Não, cara, eu gosto de orar à noite. Ora à noite. Eu gosto de orar de madrugada. Eu gosto de orar à noite. E eu sou engraçada. Antigamente eu dormia a noite inteira. Se eu dormisse meia-noite, eu só ia acordar 8 horas do outro dia. Eu dormia direto. E teve um momento da minha vida que eu falava, Deus, as portas só estão se fechando, só estão se fechando. E aí Ele me acordou numa madrugada, eu falei, insônia. Aí voltei a dormir. Aí Deus me acordou na segunda noite, aí eu falei, gente, é o calor. Aí quando Ele me acordou na terceira vez, eu falei, tá bom, já entendi, é hora de orar. E eu comecei a achar prazeroso orar na madrugada. Você está lá, só você e Ele. Eu falei, eu espero não acordar ninguém nessa casa, porque eu ponho música. Eu tento pôr o mais baixinho possível. Mas eu fecho a porta do meu quarto. Eu ponho a música e eu fico lá. E eu chamo. E nesses momentos, onde eu estava passando por uma situação difícil, eu falei para Deus, eu estava chorando. Nesse dia eu estava... Eu tinha acabado de sair de um jejum. E a tia Verônica me falou, a gente vai fazer agora um jejum de 40 dias. Eu falei, acabei de entregar meu jejum, vou começar outro. Amém, glória a Deus, vamos. E comecei um jejum. Aí foi num domingo. Eu entrei no quarto e falei, Deus, eu estou muito triste. Eu quero que o Senhor venha aqui e me abrace. E eu falava. E Ele não veio. Jesus, eu quero que você venha aqui e você me abrace, porque eu preciso sentir o seu amor. E Ele ainda não tinha vindo. E eu falei, eu não vou sair daqui enquanto eu não receber o meu abraço. E a presença dEle entrou naquele quarto, eu senti Ele me abraçando, eu senti Ele me tocando. E foi incrível. E aí as coisas, eu fiz o jejum, estava orando, e as portas que pareciam estar fechadas, elas começaram a abrir. E aí quando elas se abriram, eu voltei no mesmo lugar, e eu falei, Deus, agora vem e me abraça. Porque eu estou muito feliz, eu queria estar correndo em direção a você. E aí eu falei,
por que eu não posso correr? Porque se na presença dele é a liberdade, eu saí no meu quarto e eu corri. Tipo assim, pensa que aqui é a minha cama. Aí eu vinha, corria. Eu falei, uma hora eu vou te achar aqui nesse quarto. Se você tá brincando comigo, eu não tava nem aí. E uma hora eu encontrei com ele, eu abracei e eu falei, eu não quero te encontrar só quando as coisas estiverem difíceis. Eu não quero te buscar só quando tudo estiver com porta fechada, porque eu preciso por conta de necessidade, mas eu quero te buscar. Eu quero te buscar também quando eu estiver feliz. Quando a porta se abrir, eu quero me encontrar no secreto com você e agradecer. Porque você é fiel. Você não mente, você não muda. Eu posso me afastar. Eu posso errar, mas você permanece. Você permanece. Você é fiel. Amém? Esther, ela entendeu que a batalha era dela. Ela convocou um jejum, mas ela entendeu que a batalha era dela, que ela precisava se posicionar. Nós podemos ter amigos de oração, parceiros de oração, mas nós precisamos entender que a batalha é nossa. Não é chegar assim, Bia, ora aí por mim que eu vou fazer uma prova. A Bia, beleza, vou orar. Aí a Bia ora. E aí, como é que foi? Ah, não orei não. Você orou? Meu amigo, se você não orar por uma causa sua, vai ficar difícil. Você tem que orar. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que chegar lá e, opa, esse lugar é meu. Eu vou orar, eu vou pisar aqui. Ela entendeu. Ela precisava orar. Ela entendeu que aquela batalha era dela. Ela se posicionou. Existem pessoas que na nossa vida que elas vão nos encorajar, que elas vão nos desafiar e elas vão nos motivar. E existem pessoas que vão sempre nos deixar na nossa zona de conforto. Não, tá certinho, isso mesmo, continua fazendo errado. Não, tá legal. Tem pessoas que vão te deixar na sua zona de conforto. Mas vão existir pessoas na vida de vocês, como Mardoqueu na vida de Esther. Olha o que ele diz. Natália, abre para mim, por favor, Esther 4, 13 e 14. Eu gosto dessa versão da NVI. Mandou dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Existem pessoas que vão falar, ei, será que não foi para esse momento que você se tornou rei? Será que não foi para esse momento que Jesus te levantou e te colocou como uma influência? Será que não foi para um momento como esse que Jesus te levantou na sua faculdade, na sua escola, que Ele te deu uma ideia, que Ele te deu uma estratégia? Ei, vão existir pessoas na vida de vocês que vão te influenciar positivamente, que vão te esticar e você vai falar, nossa, essa pessoa não se cansa, ela não para. Ela não para porque ela quer te ver no lugar que Jesus te projetou, onde Jesus quer te ver, onde você nasceu para alcançar. Olha o que ele fala para ela. Será que não foi para um momento como esse que você se tornou rainha? Quais são os lugares que vocês têm chegado, que Jesus te posicionou e que vocês estão meio bambeando assim, eu não sei, eu não tenho certeza. A rainha Esther, ela não tinha certeza do que ela tinha que fazer na hora. Ela ficou com medo, mas ela não deixou que o medo tomasse conta do coração dela. Ela sentiu medo, mas ela não deixou que o medo invadisse o coração dela. Deus te coloca em lugares de influência para você expressar, para você manifestar o reino dele. Deus te coloca em lugares de influência porque Ele sabe que Ele vai contar com você. Mas deixa eu te dizer, se você não manifestar aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai chamar outra pessoa. O que Mardoqueu falou para ela? Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte. Se existe uma necessidade, Deus te posicionou e você não se levanta, alguém vai ter que vir fazer, não é? Se Esther não tivesse se posicionado, se Esther não tivesse falado, ok, eu vou jejuar, eu vou orar e eu vou. Se eu tiver que parecer, eu pareço. Se Deus colocou algo no seu coração, Ele não vai te envergonhar. Se você se posicionou diante dEle, Ele vai te posicionar diante da guerra. Amém? A rainha Vasti, ela era rainha. Ela não obedeceu, ela não se posicionou quando o rei chamou ela. O que aconteceu? Esther se tornou rainha. Se você não se posiciona, socorro, salvação, socorro e livramento vão vir de outra parte.
Se Deus te chamou para essa geração, se Deus te levantou, eu não sei se Ele te chamou para ir para uma faculdade de medicina, eu não sei se Deus te chamou para tomar conta das mídias, se Deus te chamou para tomar conta da arquitetura, eu não sei. Mas se Deus te chamou para algo, se levanta. E para de dizer que, ai, é tão pouco, ai, Deus, eu não... Para de reclamar, Ele te chamou. Ele te chamou, a gente tem que parar com isso de, não é para mim, olha quem eu sou, vida, tudo você reclama. Ai, quando Deus colocou um propósito no meu coração, eu falei, mas Deus, o meu celular nem é o melhor para gravar vídeo. Ele não perguntou. Ele falou, vai e faz. Eu não preciso entender o propósito dele, para que ele me chamou aquilo, para fazer vídeo. Eu não sei. Mas se ele me chamou, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque não é pelos nossos recursos, não é por ele. É Ele quem vai me capacitar. É Ele que vai me chamar e vai me tirar do barco, assim como Ele fez com Pedro. Ele chamou Pedro. E Pedro teve medo, mas ele colocou o pé para fora. É tempo da gente se levantar. Davi era uma carta marcada. Ele falou, todo mundo falou, ele vai perder. Olha o tamanhozinho dele, olha o tamanho de Golias. Olha o tamanho do... Você acha? O rei ainda falou para ele, veste essas armaduras, para você não morrer tão fácil. Ei, ele não precisava. Ele precisava de uma funda e de uma pedrinha. Ele precisava de uma funda e de uma... Era tão pouco, mas foi o suficiente. Você não tem pouco, você tem o suficiente nas suas mãos. Você tem o suficiente para transformar uma história. Você tem o suficiente para mudar aquilo que Deus chamou para fazer. Para de olhar para o pouco, para de olhar... Ai, mas eu só tenho isso, e aquela pessoa tem aquilo. Para! Você foca no problema. Você tem que focar em Deus. Você tem que olhar para Ele. Oi, você me chamou? Estou aqui, bora. Bora lá. Para de ser aquele de... Ai, não é para mim. Ai, poxa vida, para de se lamentar. Não é tempo da gente se lamentar, é tempo da gente se posicionar. É tempo da gente entender que Deus nos chamou para uma nova geração que vai se levantar e que vai mudar uma história, assim como a rainha Esther. Ela teve medo, mas e daí? Ela se posicionou. Ela falou... Vasti já perdeu o lugar dela. Você acha que ela não pensou isso? Vasti já perdeu o lugar dela. Opa, eu não vou perder o meu, não. Eu vou morrer, vou perder toda a minha regalia? Gente, ela pensa esse lado também. A gente é humano. Vou não. Deus me chamou, não é? Gente, ela perdeu os pais. Ela foi criada pelo primo Mardoqueu. Ela falou, eu já passei por tanta coisa. Se Deus me colocou aqui, realmente, é a minha hora. É chegada a sua hora. É chegado o seu tempo. A gente precisa entender. Se Deus me chamou, se Deus me acordou para isso, ei... Eu vou me posicionar. Eu vou porque Ele me chamou. Amém? Eu fui mais rápida do que eu esperava. Eu quero que vocês fechem os olhos. E eu quero fazer um ato profético com vocês aqui. Sobre algo que Deus colocou no meu coração. De que... Quero que todo mundo feche os olhos. Existem pessoas... que elas têm buscado a Deus, e elas falam que tem sido difícil, e elas não conseguem ser constantes. Eu quero que você feche seus olhos e comece a pensar nisso. Se você é essa pessoa que tem buscado ao Senhor, mas você não consegue ser constante, você não consegue buscar Ele todos os dias, eu quero que você feche seus olhos. E o segundo caso que eu quero levantar são de pessoas que Deus tem chamado para essa estação, que Deus tem chamado para essa geração e que tem sentido um pouco de medo, tem falado, Deus, eu não tenho certeza se isso é para mim. Eu quero que você venha aqui na frente. Se você se encaixou em algum desses dois casos, de ser uma pessoa que está buscando ser constante e não consegue, ou se você sabe o lugar que Deus te colocou, que foi para um tempo como este, e você tem medo de se levantar, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero que vocês comecem a orar. Nós não precisamos de alguém para orar por nós. Nós não precisamos de alguém para interceder por nós. O véu se rasgou de cima a baixo. Ei, Jesus, Ele é o seu intercessor. Você não precisa de alguém pôr as mãos sobre você. Você só precisa buscar. Você só precisa ser intenso. Você só precisa rasgar o seu coração. Porque até a lágrima que cai, Ele entende. Até a lágrima que cai, Ele sabe o que você quis dizer. Ele entende o seu coração. Mas você precisa se achegar a Ele.
Você precisa estar perto dele. Comece a orar. Comece a declarar aquilo que está no seu coração. Se você está se sentindo triste, diga a ele: Pai, eu estou triste. Se você está feliz, diga: Pai, eu estou muito feliz, eu estou alegre. Obrigada, Pai, pela porta que você abriu. Obrigada, Jesus, porque você visitou alguém da minha família. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que Ele está aqui. I'm falling into you.